Quais são as principais diferenças das academias, dos estúdios, dos boxes norte-americanos, dos Estados Unidos e dos brasileiros? Vamos entender tudo aqui nesse vídeo e ver se a gente consegue aprender alguma coisa com eles para trazer aqui para o mercado brasileiro. Em 2025, a Health and Fitness Association, que é o principal órgão de pesquisa do setor fitness americano, revelou que 81 milhões de americanos tinham matrículas ativas em algum negócio fitness, academia, estúdio, box e etc. Em termos de porcentagem, isso dá mais ou menos uns 26% da população ativa, ou seja, 1 a cada 4 americanos com mais de 6 anos tem uma matrícula ativa em algum espaço fitness. Já no Brasil, as estimativas são um pouco menores, tá? A gente estima que algo na casa de 7% pratica atividade física. Isso também é bom em algum sentido, quer dizer que a gente tem margem de crescimento, tem espaço para crescer aqui. Em termos de adesão da população, né? Mais pessoas podem aderir à atividade física. Existem ainda bastante pessoas que não estão praticando atividade física. As estimativas apontam que o mercado norte-americano já passa de 100 mil negócios fitness e esportivos. E aqui no Brasil, a gente está aí na casa de quase 70 mil. Enquanto nos Estados Unidos, a gente tem 335 milhões de habitantes e aqui no Brasil, 215. Então fica muito claro que o Brasil é sim um país de proporção continental, tem muita gente e também tem muita gente que não está praticando atividade física. Outro ponto importante de frisar também é que a gente não consegue ter certeza que a gente vai aqui no mercado brasileiro ter essa expansão de 7% de penetração, de adesão da população com a atividade física para esses 26% que os Estados Unidos têm, porque a gente tem que lembrar que a renda média no Brasil é muito menor. Nos Estados Unidos, uma mensalidade de uma academia low cost, ela representa em torno de 1% do salário médio do americano. Já que no Brasil, a gente está falando de 5% do salário do brasileiro. Então, a academia aqui, ela custa 5 vezes mais para uma pessoa com salário normal médio do que nos Estados Unidos. Ou seja, acaba tendo uma barreira de entrada maior para a pessoa praticar atividade física aqui no Brasil. Isso que a gente está falando de low cost, né? Se ele quiser treinar numa academia mais, digamos que sofisticada, um pouco mais elaborada, a gente já está falando aqui de um ticket que pode chegar 10 vezes, 15 vezes, né? Estabelecido então o tamanho de cada mercado, vamos entrar nas curiosidades em si, tá? A primeira curiosidade que eu acho muito peculiar é que lá nos Estados Unidos é muito difícil você achar uma academia com recepção. É super normal lá nos Estados Unidos a gente ver essa questão do self-service, né? Que é você se atender sozinho. Parece que o norte-americano gosta dessa coisa de não ter tanto contato, não ter tanto atendimento. Eu não sei bem qual é o principal motivo, suponho que seja financeiro, tá? Mas o ponto é que isso é uma diferença do mercado brasileiro pro mercado norte-americano. Lá normalmente não tem uma recepção. Eles têm um modelo de academia muito mais parecido com você alugando um espaço. Então você aluga para usar um espaço, não para ser bem recebido e não para ter um atendimento muito específico. Ao invés de uma recepcionista, você vai ter um totem, que é um dispositivo eletrônico com tela, lá na recepção para o aluno fazer o cadastro dele, fazer o pagamento e etc. E se ele precisar de ajuda, ele geralmente tem um botão para ele interfonar e falar com alguém da academia. Diretamente relacionada com essa questão de atendimento, a segunda curiosidade é que lá também normalmente não tem um professor que é contratado pela academia, pelo menos não nas academias de musculação. E não, você não ouviu errado, tá? Por lá, não é obrigatório, como aqui no Brasil, a gente tem um professor ou alguns professores responsáveis pelos alunos que estão treinando lá. Se você quiser instruções numa academia de musculação norte-americana, você tem que contratar um personal separado. E talvez você esteja pensando agora, mas e se o aluno se lesionar? Pois é, lá nos Estados Unidos o problema é dele. Parece estranho, eu sei, mas é como as coisas funcionam por lá, eu não tô aqui para julgar, tá? Já que no Brasil isso não rola, né? A gente tem uma lei que inclusive é bem fiscalizado pelo CREF, que é o seguinte, se aquela academia não tiver um professor responsável técnico presente no momento da fiscalização, a academia vai ser notificada, pode ser multada e pode até ser fechada. Então aqui no Brasil, o CREF leva muito a sério essa lei e toda academia de musculação tem que ter um professor graduado, responsável técnico durante todo o tempo que o negócio está aberto. E lá nos Estados Unidos, esses personal trainers que eu acabei de falar, normalmente o pessoal contrata por fora porque a academia não fornece, ele não precisa fazer um curso superior. Ele consegue fazer um curso pequeno, que geralmente dura meses, às vezes 5, 6, 7 meses, depende da empresa de educação que ele for fazer o curso, mas o fato é que para você ser um personal trainer nos Estados Unidos, você só precisa de um curso
curso de alguns meses, não de uma faculdade de 4, 5 anos, como é aqui no Brasil. A terceira curiosidade, essa que nem eu não sabia, tá? Eu fui descobrir durante a pesquisa. Porque quando eu estive nos Estados Unidos, eu sempre reparei que tem muita academia de musculação. Mas não é a principal modalidade, por incrível que pareça. No Brasil é isso, né? Mais ou menos aí uns 40, 50% dos espaços de atividade física aqui no Brasil são musculação, tá? Já lá nos Estados Unidos, o negócio é um pouco diferente. A maioria são estúdios e box. A diferença é ligeiramente maior, mas o fato é que tem mais estúdio e box nos Estados Unidos do que no Brasil. Inclusive também em número de praticantes. Estima-se algo na casa de 23 milhões de pessoas dentro de estúdios e box e 22 milhões de pessoas dentro das academias convencionais. Para você ter uma noção, só a Exponential Fitness, que é uma franquia de estúdio norte-americana, só ela sozinha tem 2.758 estúdios, né? É um volume gigante. Enquanto aqui no Brasil, as maiores redes que a gente tem de estúdio de boxe estão aí na casa de 100, 200 unidades, né? Como a Velocity, Cross Experience, Cross Life, Cross Nutrition, etc. Todas elas aí na casa de 100, 200 unidades. Falando de Velocity, eu lembrei, obviamente, de velocidade, e velocidade me fez lembrar que para você crescer de uma forma mais acelerada, você precisa se inscrever nesse canal. Esse gancho foi maravilhosamente ruim, né? Mas tudo bem. O fato é, se inscreve no canal se você está buscando acelerar o seu conhecimento, se desenvolver mais. Nesse canal aqui, a gente tem vídeo novo toda semana sobre gestão, marketing, vendas, fidelização, tudo que você precisa para subir de nível, para ter mais resultados. Já são mais de 300 vídeos aqui nesse canal, tá? Inclusive agora a gente também tá com um podcast onde eu tô trazendo os maiores nomes do mercado fitness esportivos, muitos clientes do Next Fit, muitos parceiros do Next Fit, para trazer um conteúdo ainda mais profundo para você, entendendo que os melhores negócios estão fazendo aqui no Brasil. Então não deixa de se inscrever, de ativar o sininho para semanalmente receber os nossos novos conteúdos. Indo para a quarta curiosidade, que é o fato do mercado norte-americano ser dominado por redes diferente do brasileiro. Eu sei que talvez você tenha estranhado essa informação aqui, mas é um fato, tá? São dados. 95% das academias, estúdios e box no Brasil, 95% são pequenas e médias e não são de redes, dados do próprio Sebrae. Por mais que as redes de academia façam muito, abre aspas, barulho, façam muito marketing, o fato é que as pequenas e médias são as que dominam e são as que têm a maior parte de CNPJs ativos no Brasil, e isso é diferente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem só uma rede de academia que passa de 1.000 unidades, né? Mais de 1.000 CNPJs ativos, que é a Smart Fit. Eles têm mais de 2.000 CNPJs, né? Mas só 1.000 aproximadamente está do Brasil. Para você ter uma noção, nos Estados Unidos a gente tem a Planet Fitness, que inclusive é a grande inspiração da Smart Fit, né? A primeira gigante nesse modelo de low cost. Eles têm mais de 2.700 unidades só nos Estados Unidos. Tem também a Anytime Fitness, que tem mais de 2.200 unidades, e a Orange Theory, que não é bem uma academia, é mais um estúdio, né, um estúdio de boutique, e eles têm mais de 1.200 unidades. Só essas três aqui já estão somando 6.000 unidades, para vocês terem uma noção, né? Sendo que tem várias outras redes com centenas e milhares de academias. Lá a gente vê esse movimento de academias e, na verdade, não é só no segmento fitness, tá? Se a gente parar para pensar, as grandes franquias de hambúrguer, de pizza, que são globais, assim, que tem dezenas de milhares de lojas, geralmente são norte-americanas. Eles gostam muito desse modelo de rede, de franquia. Eles dominam muito isso, que tenha muito mais concentração de franquias e redes. Vamos para a quinta curiosidade, então. É uma dúvida minha particular, na verdade, que quando eu visitei academias norte-americanas, eu sempre ficava tentando achar um padrão, que é sobre os equipamentos. E por curiosidade mesmo, eu tentava entender quais eram os equipamentos mais utilizados lá. Eu perguntei para alguns amigos meus que também conhecem do mercado de academia norte-americano, e as três marcas que tanto eles como eu mais percebemos no mercado é Life Fitness, Precor e Matrix. Não quer dizer que são as mais utilizadas, talvez a gente apenas percebeu isso porque estava em regiões que elas vendiam mais. O fato é que essas geralmente estão na boca do povo por lá, tá bom? Eu também vi Hammer, Panata e outras marcas. Aqui no Brasil, Life, Matrix, Hammer, Panata é exceção, já é muito mais difícil a gente ver, porque são marcas bem mais caras, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente paga muito imposto aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos eles conseguem comprar direto na fonte com pouco imposto e eles têm muita tecnologia na linha de produção, o que barateia
para eles esses equipamentos. E aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil é bem difícil, eu também não achei dados oficiais de quais são as marcas de equipamentos mais utilizadas. É até engraçado que quando a gente visita o site de algumas delas, várias alegam ter 40, 50% do mercado, mas não faz muito sentido, né? Porque não tem como 10 empresas terem 40% do mercado. A matemática não fecha. Inclusive, comenta aqui embaixo, qual é o top 3 de marcas de equipamentos mais utilizadas aqui no Brasil hoje, tá? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Nos Estados Unidos eu já dei minha opinião, aqui no Brasil eu vou me omitir, porque senão podem falar que eu estou indicando, influenciando e não é o caso, tá? Então comenta aqui que eu quero saber quais são as marcas de equipamentos mais utilizadas aqui no país. Outra curiosidade interessante extra que eu acabei de lembrar aqui é que nos Estados Unidos a gente vê academias ligeiramente maiores, tá? Uma Planet Fitness, por exemplo, ela geralmente vai ter ali pelo menos 1.800 metros quadrados, sendo que ela tem muitas lojas de 4.000 metros quadrados, o que aqui no Brasil já acaba sendo bem exceção, ter academias desse tamanho, até os estúdios e os box lá, tá? Enquanto aqui no Brasil a maioria dos estúdios, dos box, tá na casa de 150, 250 metros quadrados, lá é super normal a gente ver box de 400, 500 metros quadrados. Na verdade, o norte-americano ele gosta de coisa grande, tá, gente? É meio bizarro isso. Quando você repara os carros lá, a galera gosta muito daquelas caminhonetas, daqueles carros gigantes, Silverado, F não sei o que lá, aqueles carros gigantes, né? Eu particularmente não me apetece muito, mas o norte-americano é exagerado, tá? Até para você comprar um chips lá, você vai ver que é tudo grande, vai comprar uma bolacha lá, é gigante, não tem um pacotinho pequeno, né? Eles são meio pirados com o tamanho e a gente vê isso também no tamanho das academias. E bom, essas eram as principais curiosidades sobre o mercado norte-americano em paralelo com o mercado brasileiro. Se tiver alguma curiosidade que eu não falei aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E já que a gente está falando sobre mercado fitness de fora do Brasil, eu também quero te recomendar um vídeo aqui do canal recente, onde eu falo como você importa equipamentos da China, eu explico todo o processo, toda a parte aduaneira, toda a parte financeira. Esse vídeo ficou muito legal, tá? No mais, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar para semanalmente receber os nossos novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até mais!